Boa noite. Olá, boa noite. Ganhar um carro zero, uma viagem inesquecível, investindo apenas 75 centavos por dia é possível. É só participar do Festival de Prêmios Realizando Sonhos. Assinando o Rede TV Plus, você pode ganhar prêmios. De segunda a sexta, dentro do A Tarde é Sua e do Alerta Nacional, serão sorteados notebooks. Aos sábados, no Mega Senha, uma viagem no valor de R$8.000. Todo domingo no Encrenca sai um HB20 zerinho. No dia 24 de dezembro, você pode levar uma BMW para sua garagem. E no dia 31, também em dezembro, sai uma viagem no valor de R$15.000. No final da promoção, você pode ser o grande ganhador de uma Mercedes C180. Então, se você já é assinante, continue investindo. E caso ainda não seja, acesse agora redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Tá na hora de realizar os seus sonhos, aqui no Festival de Prêmios da Rede TV. 2 crianças morreram em um tiroteio em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Emily Vitória, de 4 anos, e a prima Rebeca Beatriz Rodrigues dos Santos, de 7, brincavam na frente de casa na comunidade Santo Antônio, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, quando foram baleadas ontem à noite. A avó de uma das crianças diz que os tiros partiram de policiais militares. Eles estavam parados na rua, simplesmente parados na rua. Eles não botaram nem a arma para fora. Eles de dentro do carro, eles não saíram. Eles de dentro do carro, eles apontaram e atiraram. Eles simplesmente alvejaram as meninas. Os familiares afirmam que não havia confronto na região no momento em que as meninas foram atingidas. Já a polícia militar informou que os agentes faziam um patrulhamento perto da comunidade quando ouviram tiros. Segundo a corporação, não houve disparos por parte dos policiais. Com isso, sobe para 12 o número de mortes de crianças por armas de fogo no estado em 2020. Uma por mês, segundo a ONG Rio de Paz. São 5 a mais do que o total do ano passado. As primas, que costumavam brincar juntas, estavam ansiosas pela festa de 5 anos de Emily, marcada para o próximo dia 23. Seria a primeira vez que a menina comemoraria o aniversário. Esse ano ela ia ter a festinha dela, mas não foi dessa vez que ela teve a festa dela. Nem nunca mais ela vai ter a festa dela. E a gente perdemos as nossas meninas. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. As crianças foram enterradas lado a lado hoje à tarde no cemitério Nossa Senhora das Graças, em Duque de Caxias. Emily, que faria 5 anos nesse mês, foi sepultada com o vestido de princesa que usaria no dia da festa de aniversário. A Polícia Militar prendeu ontem à noite em Blumenau, Santa Catarina, mais um suspeito de ter participado do assalto às agências do Banco do Brasil em Criciúma. O homem estava com R$26 mil em dinheiro e um carro comprado à vista. Com mais essa prisão, subiu para 12 o número de detidos. Cerca de R$1 milhão já foram recuperados. O assalto aconteceu na madrugada de terça-feira e provocou pânico e terror na população. Cerca de 30 homens invadiram o centro da cidade com explosivos e armas de grosso calibre. Após o roubo, eles fizeram barricadas com carros e espalharam explosivos pelas ruas e usaram reféns como escudo para evitar a aproximação dos policiais. O ex-policial Misael Bispo de Souza, condenado a quase 23 anos de prisão pelo assassinato da ex-namorada Mércia Nakashima, se apresentou hoje de manhã à Polícia de São Paulo. Misael deixou a penitenciária em Tremembé, no interior de São Paulo, em 25 de agosto, por decisão do STJ. O tribunal concedeu o benefício de prisão domiciliar por entender que o presidiário é do grupo de risco para a Covid-19 por causa da hipertensão e da baixa imunidade. Ontem, a Justiça expediu um mandado de recaptura por ordem do Superior Tribunal de Justiça, que revogou esse benefício. Misael passou por exames no IML e aguarda no presídio militar Romão Gomes a transferência para a penitenciária de Tremembé. O ex-policial cumpre pena por ter matado a namorada Mércia Nakashima em 2010. O carro e o corpo da advogada foram encontrados em uma represa de Nazaré Paulista. Mais uma vítima do acidente com um ônibus de turismo em Minas Gerais não resistiu aos ferimentos neste sábado. O número de pessoas que perderam a vida subiu para 18. Até o momento, o motorista não foi encontrado e, segundo testemunhas, ele pulou do ônibus e fugiu.
A esposa e a filha de 4 anos do Matheus estão entre as 27 pessoas que sobreviveram ao trágico acidente com o ônibus de turismo que saiu do interior do estado de Alagoas com destino a São Paulo. 16 seguem internadas, algumas em estado grave. E Deus colocou a mão e salvou minha filha. Minha filha, graças a Deus, está bem. Minha esposa está bem, só fraturou o fêmur. E graças a Deus nós estamos só esperando a liberação do médico para nós retornar para nossas casas e dar a notícia para todo mundo que ela está bem. O acidente foi por volta das 2 da tarde de ontem na BR-381, próximo à cidade de João Monlevade. De acordo com a perícia da Polícia Civil, em um trecho de subida, o motorista do ônibus teria perdido o controle da direção, desceu de ré, atravessou as pistas e caiu de uma altura de 35 metros. Hoje, mais uma vítima, um homem de 59 anos que estava internado, não resistiu aos ferimentos. Com mais uma morte, subiu para 18 o total de vítimas fatais. Todos os corpos foram transferidos para o ML de Belo Horizonte, que precisou montar uma estrutura de emergência para identificar e liberar as vítimas. Os trabalhos estão transcorrendo com toda velocidade, a Polícia Civil está empenhada, vários servidores foram convocados. A cuidadora de idosos Eliane escapou da morte. Ela foi a primeira passageira a conseguir saltar do ônibus e confirma que o motorista também sobreviveu. Até o momento, ele não foi localizado e é procurado pela polícia para prestar esclarecimentos. Foi na hora que eu empurrei a porta e pulei. Aí depois pulou aí o motorista pulou, depois pulou outras pessoas. Aí, nisso, de repente, o ônibus já caiu. E por que o ônibus... E assim mesmo, o ônibus caiu e teve gente que ainda pulou. Antes na ponte, ainda pulou em cima da ponte. O laudo sobre as possíveis causas do acidente, se o ônibus estava em alta velocidade, deve ficar pronto em 30 dias. A empresa responsável pela viagem disse que vai prestar assistência às famílias das vítimas e aos passageiros. A Força Aérea Brasileira autorizou o envio de uma aeronave para transportar os corpos que vão ser enterrados no estado de Alagoas. Com a proximidade do Natal, o sábado foi ainda mais movimentado nas ruas comerciais do centro de São Paulo. Em plena pandemia, teve aglomeração, falta de máscaras e irresponsabilidade. A Rua 25 de Março, maior centro de compras da capital paulista, amanheceu assim, lotada. Apesar do retrocesso para a fase amarela do Plano São Paulo, a circulação de pessoas foi intensa. E o que se pôde observar é que, infelizmente, nem todo mundo está preocupado com a pandemia. Tem gente que até já descartou o uso da máscara. Outros usam o item de proteção de forma errada. E tem até comércio permitindo aglomeração sem oferecer nenhum tipo de segurança. Que tem muitas lojas que não estão com álcool em gel. Isso eu tenho observado bastante. Eles deram um tempo, sabe? Não estão respeitando, não. Depende muito da pessoa e muito também do lugar. Tem estabelecimento que não fornece, estabelecimento que deixa você entrar só com a máscara, não verifica a temperatura e nem faz o uso correto do álcool em gel. Mas essa irresponsabilidade promete estar com os dias contados. Na última quinta-feira, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, prometeu endurecer a fiscalização e anunciou a contratação de 1.000 novos agentes, que vão trabalhar em uma força-tarefa fiscalizando o uso correto da máscara, distanciamento social e restrições de atendimento ao público. De acordo com o governo, desde julho, a Vigilância Sanitária Estadual já realizou cerca de 110 mil inspeções e aplicou mais de 1.000 multas por descumprimento aos protocolos de segurança da Covid-19. No total, foram autuados 828 estabelecimentos e 344 pedestres. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a fiscalização deve ocorrer de quarta a domingo, dias de maior movimento em todas as regiões do estado. Para não ser multado, todos os estabelecimentos devem ter em local visível um aviso indicando o uso obrigatório da máscara, além de não permitir a entrada e permanência de pessoas sem o uso da proteção. Nesta loja de artigos e acessórios, por exemplo, além da máscara, também é indispensável a medição da temperatura e o uso do álcool em gel. A gente, num caso, fiscaliza sim, os nossos seguranças, todos bem preparados para instruir todos os clientes que às vezes abaixam a máscara. Poxa, eu estou me sentindo meio sufocado, vou abaixar.
o funcionário, o nosso colaborador já vem, instrui ele que não pode, e nenhuma provável resistência, na hora o cliente é retirado do estabelecimento. Mas nem todo mundo pensa assim. Na região do Brás, mais flagrantes de aglomeração e de gente sem máscara. O pessoal aqui não tem medo do vírus, não. Aqui trabalha sem máscara, não precisa de álcool em gel, aqui tá meio relaxo. Aqui na cidade, essa é a verdade. Até o clima virou justificativa para não usar o item de proteção que é obrigatório. Minha máscara tá aqui, ó. Tá aqui no meu bolso, só que aí tá muito calor, entendeu? Para usar máscara aqui. Certo é que com o fluxo maior de pessoas devido às festas de fim de ano e com o relaxamento da população, o poder público terá um grande desafio para evitar um aumento no risco de contágio da doença. Vamos aos números da Covid-19 no Brasil. Hoje o país tem 5.761.000 pessoas recuperadas. Outras 639.000 pessoas continuam em acompanhamento. E o total de mortes é de 176.628. Em São Paulo, a pandemia provocou uma retração no quadro de vagas de empregos temporários. Os dados mostram uma queda de 20% comparados ao ano passado. Esta é uma das 24 unidades do CAT, Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo em São Paulo. É aqui que a Selma veio procurar emprego. Nos anos anteriores, nessa época, vagas para a operadora de telemarketing eram mais comuns. Mas este ano está para lá de difícil. No meu caso, eu tenho mais de 10 anos de experiência na área de telemarketing, mesmo assim não adianta de nada, porque na hora que vai preencher uma vaga é 1000 exigência e não dá em nada. Você se ofereceu para trabalhos temporários? Sim, vários. Não rola. É muita gente precisando e pouca vaga. Atendente de lojas, vendedor interno, assistente de governanta, costureira em geral, soldador, motorista entregador, auxiliar de expedição. O painel de vagas aqui no CAT continua o mesmo, oferecendo vagas de emprego para trabalhadores. A diferença no mês de novembro é que caiu muito a oferta de vagas para trabalhadores temporários em relação aos últimos anos. Isso tem uma ligação direta com os efeitos da pandemia na atividade econômica. A boa notícia é que, apesar de toda essa dificuldade, esse momento tão difícil, houve sim o início da oferta de vagas temporárias e a gente acredita que esse ano teremos menos vagas temporárias do que no ano anterior, porém teremos sim contratações temporárias neste fim de ano. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, a previsão é de que devem ser contratados cerca de 71.000 trabalhadores temporários para este fim de ano, queda de quase 20% em relação a 2019, quando 88.000 pessoas conseguiram emprego. Nessa unidade do CAT, das 550 vagas oferecidas, 180 são para trabalhos temporários. Maria Regina aguarda pela última etapa da entrevista final antes de sair da fila do desemprego. O tamanho da sua esperança? 100% de esperança que vai dar certo. No Piauí, médicos descobriram o primeiro caso de Covid-19 que pode ter desencadeado a síndrome de Guillain-Barré, uma doença rara que afeta o sistema nervoso e surge como reação imunológica causada por uma infecção. No Laboratório Central do Piauí, LACEN, médicos pesquisadores identificaram material genético do coronavírus em um paciente vitimado recentemente pela síndrome de Guillain-Barré, doença autoimune que afeta os nervos, a sensibilidade dos músculos e dos membros inferiores e superiores. O coordenador da pesquisa no LACEN explica que a metodologia utilizada foi a mais indicada para o caso. Então, dentre esses micro-organismos pesquisados, foi incluído o SARS-CoV-2. E nesse caso desse paciente, esse material genético do SARS-CoV-2 foi detectado. A associação entre coronavírus e síndrome de Guillain-Barré foi detectada em uma criança do estado do Piauí, que teve a sua identidade preservada a pedido da família. Detectou que o coronavírus esteve associado à síndrome de Guillain-Barré
nesse caso desse paciente em específico. A gente não pode falar em relação de causalidade necessariamente. Por quê? O vírus, o coronavírus, como uma doença nova, e a gente ainda tem muito a descobrir sobre ele, pode ser que ele permaneça viável, pode permanecer detectável em determinados líquidos do organismo, em determinados tecidos por muito tempo, sem necessariamente estar causando lesão. A investigação científica vai ser continuada no laboratório de referência Evandro Chagas, do Pará. O primeiro caso do mundo em que foi detectado material genético em tecido nervoso. Então, a gente precisa de mais subsídios do laboratório de referência Evandro Chagas para ver realmente qual é o comportamento do vírus no sistema nervoso central. E se você quer rever esta ou outra reportagem do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. Então acesse agora youtube.com/redetv. E o Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Uma ótima noite, um bom domingo e até segunda.